Boa noite, gente. Vamos dar continuidade a mais um episódio do podcast. Hoje estamos com a nossa professora Angélica, que também é nossa professora de Constitucional. A primeira pergunta é: como o princípio da separação dos poderes é fundamental para a democracia no Brasil e quais são suas implicações na proteção dos direitos dos cidadãos? Podemos remeter essa percepção de separação de poderes desde a antiguidade clássica, até com Aristóteles, até o período do Iluminismo, passando por Montesquieu, que vai prever a necessidade de haver um equilíbrio entre o poder do Estado. Atualmente, na perspectiva brasileira, nós temos uma repartição entre três poderes, né? Utilizamos de forma coloquial a palavra poderes, mas na verdade existe apenas um, o poder estatal, que ele é dividido em funcionalidades. O poder legislativo, responsável principalmente pela elaboração das legislações e responsável pela fiscalização dos demais poderes. O poder executivo, responsável por criar e aplicar as políticas públicas, fazendo valer o próprio legislativo, as próprias legislações. E o poder judiciário, que é chamado a recorrer o cidadão quando há algum tipo de irregularidade em relação à aplicação de seus direitos. Então, essa é a lógica da nossa divisão e repartição de poderes. É importante visualizar esses poderes de forma independente, ou seja, um poder não vai interferir no outro, mas também de forma harmônica, ou seja, esses poderes servem para se autoequilibrarem. Então, nenhum poder é mais importante do que o outro, e eles servem em conjunto para fazer com que o Estado Democrático de Direito seja executado da melhor forma possível. Então, quando a gente tem uma irregularidade, por exemplo, no âmbito eleitoral, em uma eleição municipal, a gente vai ter a possibilidade de atuação do poder judiciário, tentando justificar, tentando fazer com que o processo funcione da melhor forma devida. Então, aqui a gente tem uma comunicação entre esses poderes. A importância primordial dessa divisão é fazer com que os poderes não se concentrem na mão de um único indivíduo. Somos uma democracia, a vontade é perpetuar a partir da necessidade do povo, né? A própria Constituição vai prever o povo como titular do poder estatal, e essa democracia vai ser exercitada a partir dessa separação. Então, respondendo à pergunta a respeito da importância da separação dos poderes, eu novamente reafirmo, é importante para se buscar um equilíbrio, uma harmonia e uma independência na execução do que se pretende o Estado. E a segunda pergunta é: quais são os principais direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 e como eles impactam a vida cotidiana dos brasileiros? Nossa Constituição, para além de ser uma república federativa, né, instituir essa república federativa, ela é uma república de direito. Então, ela garante que todos os indivíduos dentro do âmbito estatal sejam tratados de maneira igualitária. E esse tratamento igualitário também repercute nos princípios e garantias fundamentais, nos direitos e garantias fundamentais. Eles são previstos no corpo constitucional, mas também naquilo que a gente chama de bloco de constitucionalidade, que perpassa relações internacionais, por exemplo, e eles sempre estão vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana. É um preceito que busca fazer com que cada indivíduo viva de uma forma digna, de uma forma que não apenas sobreviva, mas que obtenha uma evolução pessoal, felicidade, que atinja seus objetivos. É isso que visa a Constituição. Quando ela estabelece os direitos e garantias fundamentais, ela vai prever situações como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a livre locomoção. Ela vai prever também direitos que a gente chama de primeiro grau, né? Individuais de primeiro grau, como, por exemplo, a manifestação da fé, o direito à vida, o direito sobre seu próprio corpo. Algumas vezes, um direito, de uma forma superficial, entra em contradição com o outro. Por exemplo, o direito de dispor sobre o próprio corpo e o direito à vida, na situação do aborto. E isso cabe à sociedade uma discussão mais robusta de qual direito, dentro de cada contexto, deveria se prevalecer. Quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, a gente, retornando a esse conceito, não está falando em direitos absolutos. Até mesmo esses direitos vinculados à dignidade da pessoa humana sofrem relativizações. É o caso, por exemplo,
da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não pode macular a imagem de forma absoluta de uma pessoa anônima, porque isso, embora a gente tenha a previsão dessa liberdade, macularia outro direito fundamental, que seria o direito à privacidade. Então, aí a gente tem também a busca por um equilíbrio. Então, os direitos e garantias fundamentais, eles perpassam a vida cotidiana dos brasileiros, eles perpassam o direito à sua alimentação, à sua vida digna, ao direito ao transporte, ao lazer, à garantia de sua vida, à proteção de sua segurança. Tudo isso vai impactar o indivíduo. Obviamente, a Constituição prevê preceitos teóricos que, na prática, muitas vezes são violados. É só visualizar, por exemplo, as grandes filas que ocorrem no SUS, a violência constante que ocorre nos grandes centros e agora mais incidentes nas pequenas cidades. Então, há uma constante violação de direitos e garantias fundamentais. Mas nosso texto prevê que eles sejam protegidos e aí cabe a entidades públicas, como o próprio Ministério Público, fazer com que esses direitos sejam efetivados na prática, né? Zelar por esses direitos.